Aqui nós temos uma festa de casamento, aonde Jesus fora convidado para esta festa de casamento. E Jesus ainda não era conhecido pelas multidões. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Provavelmente Jesus ele já tinha começado a ensinar. Ele era um mestre porque ele tinha discípulos. Haviam pessoas que seguiam Jesus, mas milagres, nenhum milagre ainda havia sido feito por Jesus. O texto nos diz que a transformação da água em vinho, este foi o primeiro milagre de Jesus. E Jesus estando nessa festa, há um problema na festa. Nós vimos aqui que as pessoas, elas chegam, estão ali insatisfeitas porque acabou o vinho na festa. E isso era motivo de grande vergonha para os pais da noiva, para o noivo, para as pessoas que estavam ali na festa. Maria, ela já conhecia Jesus. Talvez Maria já tivesse visto Jesus operado algum milagre. E ela chega para Jesus e conta, fala: olha, nós temos um problema aqui na festa. Acabou o vinho da festa. E Jesus diz: mas o que eu tenho com isso? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Fala para o teu irmão aí: a hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Depois disso, Jesus pede que tragam para ele talhas, que eram grandes potes, cabiam entre 80 a 120 litros. E ele pede 6, então provavelmente ali mais de 600 litros de água. Era uma festa grande, porque para se beber 600 litros de vinho, é muito vinho, né, irmãos? 600 litros. Então ele transformou, ele pede que traga aquela água, e a Bíblia não nos diz como foi feito, se ele ficou sozinho, se ele colocou a mão, se ele tocou, como foi feito, mas ele pede para que leve aquela água até o mestre, até a pessoa, o mestre de cerimônia, a pessoa que estava organizando a festa. E quando chegam com aquela água até o mestre de cerimônia, ele diz: esse vinho é muito melhor do que o começo, do que o vinho que vocês serviram no começo. E a Bíblia diz que por causa disso, os discípulos creram em Jesus. Eles creram em Jesus por causa dos milagres. Eles creram em Jesus e aquele milagre, ele manifestou a glória de Deus. E aqui eu quero trazer neste texto algumas lições para nós esta noite. E a primeira lição que eu quero trazer para mim e para você é a seguinte: convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para a sua festa. Só há a possibilidade de milagre aonde Jesus está. O milagre verdadeiro, o milagre que vai trazer uma resposta certa, o milagre que vai mudar, transformar a nossa vida, só acontece aonde Jesus está. E Jesus, para que aquele milagre acontecesse, Jesus precisou ser convidado para a festa. E se você quer viver milagres, se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, se você quer viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, você precisa convidar Jesus para a sua vida. Não há como a sua vida ser transformada, a nossa vida ser transformada, se Jesus não estiver nela. Mas verdadeiramente, meus irmãos, Jesus precisa estar nela. Jesus precisa ser glorificado em nossas vidas. Hoje eu tenho me escandalizado com alguns casamentos cristãos que eu tenho ido. Por quê? Porque começa lembrando-se de Jesus e depois o diabo é convidado. Dividem a glória entre Jesus e Satanás. Você precisa que Jesus seja convidado para a tua vida, e se Jesus está na tua vida, você precisa honrar a Jesus. Seja no teu casamento, seja nos teus negócios, seja na tua família, seja, querido, na tua casa, aonde você estiver, convide Jesus. Você vai se casar, faça um convite de casamento para Jesus. Jesus, o Senhor é o meu primeiro convidado. Você vai montar um negócio, faça um convite para Jesus Cristo e diga para Ele: Jesus, Tu és o meu primeiro convidado.
Você vai fazer uma viagem, querido, que Jesus esteja nesse negócio, porque aonde Jesus está, os milagres acontecem. E eu quero te dizer algo, mais cedo ou mais tarde, no caminho da vida, mais cedo ou mais tarde, na sua trajetória, na sua história, você vai precisar de uma intervenção sobrenatural. Não serão apenas águas tranquilas, não será apenas céu de brigadeiro. Vai ter momentos na sua vida que você precisará do agir sobrenatural de Deus. Você vai precisar do milagre de Jesus. E se Jesus não estiver na sua vida? Se Jesus não estiver na sua casa? Se Jesus não estiver nos seus negócios, querido? Se Ele não for o convidado? Tem pessoas que estão esperando o milagre do Senhor, estão passando por problemas, estão passando por lutas, e não veem o agir de Deus. Por quê? Porque Jesus não foi honrado, Jesus não foi convidado. Você pode até se lembrar, eu comecei com Jesus, mas você abandonou Jesus na trajetória. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, primeiro passo para você ter uma transformação. Eu vi o doutor Adalto Loureiro falando sobre a energia necessária para transformar água em vinho. É uma energia absurda, um milagre absurdo, mas houve a transformação. Você quer viver uma transformação, você quer viver algo novo na sua vida, entregue a sua vida para Jesus. Convide Jesus para a sua história, convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus, querido, para estar na sua casa todos os dias. Jesus precisa estar ali. Amém? Qual é a primeira lição? Convidar Jesus para a sua vida. Segundo, apresente o problema para a pessoa certa. Apresente o problema para a pessoa certa. Aqui nós vemos duas virtudes em Maria, ou três virtudes em Maria. A primeira coisa que Maria fez, ela detectou que havia um problema. Ela detectou que algo não estava normal. Ela detectou que naquela festa estava faltando algo. E às vezes nós nos enganamos. Nós vamos passando pela estrada da vida, nós vamos andando pelo caminho e nós fingimos que está tudo bem. Nós não detectamos os problemas pelos quais nós estamos vivendo e não queremos tratar. E a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu quero viver a transformação, se eu quero viver o milagre, é detectar que há um problema, é detectar que algo está errado, é detectar que algo está fora do propósito, está fora do lugar. Porque, meu irmão, aquilo que você permite na sua vida, é isso que você vai viver. Aquilo que você aceita, é isso que você vai viver. E ela viu que estava faltando vinho, e ela queria que houvesse vinho no casamento. O que está faltando na tua vida? Qual é o problema que você está vivendo? Ou você está varrendo para debaixo do tapete, fingindo que está tudo bem? Quantos casais passam pela vida, vivendo um casamento medíocre, mas vão fingindo que está tudo bem? Quantas pessoas estão com seus negócios falidos, mas vão fingindo que está tudo bem? Seu ministério acabou, mas você vai fingindo que está tudo bem. Enquanto você não detectar o problema, não perceber que tem um problema e dizer: Jesus, eu estou com um problema, e eu preciso que tu intervenhas no problema que eu estou passando. Se você está passando por algo, essa é uma noite de nós apresentarmos a Jesus. Não apresente os seus problemas, não comunique os seus problemas, as suas lutas, a pessoas que não podem resolver, a pessoas que não podem fazer nada por você, a pessoas que talvez vão só criticar. Muitos vão ficar rondando e querendo saber qual é o problema que você está vivendo, qual é a luta que você está passando, mas ninguém pode te ajudar, ninguém pode solucionar. Não adianta você gastar energia, não adianta você desperdiçar as suas emoções, compartilhando
com pessoas, com entidades, aquilo que só Jesus pode fazer por você. Não havia mercado aberto no horário da festa, não tinha onde buscar 600 litros de vinho. Maria sabia que só Jesus podia fazer aquele milagre. Maria sabia que Jesus podia intervir naquela situação. E aqui, queridos, há uma diferença entre nós e os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus ainda não conheciam o poder de Jesus. Você já conhece o poder de Jesus, sim ou não? Você sabe que Jesus pode mudar a tua vida, sim ou não? Você sabe que Jesus pode fazer um milagre por você, sim ou não? Amém, querido? Você crê que Jesus pode fazer um milagre? Então você, essa noite, se Jesus está falando com você, se você diz, eu quero dar um basta nisso, eu não quero mais viver assim, apresente para Jesus, fale para Ele, escreva uma carta para Ele, diga para Ele, Jesus, eu estou passando por isso, e eu não quero mais viver assim, eu quero ser transformado, eu quero ser curado, eu preciso viver um milagre. Maria, ela detectou o problema, ela apresentou o problema à pessoa certa, e ela deu uma ordem, ela deu uma direção para as pessoas que estavam ali. Ela disse para eles, façam tudo o que Ele disser. Fala para o teu irmão, faça tudo o que Ele disser. Ela sabia que para que aquele milagre acontecesse, as pessoas precisavam obedecer a Jesus, precisavam ouvir a voz de Jesus. E nós temos que obedecer Maria, ouvir o que Jesus tem a nos dizer e fazer o que Ele está nos dizendo. Amém? Então, primeiro, convide Jesus para a sua vida. Segundo, apresente o problema para a pessoa certa. Terceiro, querido, há uma hora certa para Jesus agir. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no vídeo, no filme que nós vimos, né, é que no começo Jesus disse, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o momento de eu agir. Jesus pode estar na festa, você apresentou o seu problema para Jesus, mas nada mudou ainda. Por quê? Apóstolo, Jesus está na minha vida, eu já apresentei o meu problema para Jesus, eu tenho orado, eu tenho buscado por algo, mas ainda não aconteceu, eu desisto, eu perco a esperança, eu perco a fé. Algo que nós precisamos entender, meus irmãos, é que há um momento certo, há uma hora específica para Deus agir em nossa vida. Nós vemos nas Sagradas Escrituras que o Senhor, Ele não se adianta, Ele nem se atrasa, mas Deus chega na hora certa, e na hora certa Deus vai agir na sua vida. Deus sabe o momento certo de agir. Jesus disse ali, a minha hora ainda não chegou. E olha que Jesus já havia esperado 30 anos para começar o seu ministério. Ali ele já tinha sido batizado. E ele vem para começar o seu ministério. Mas ele disse, a minha hora ainda não chegou. Daqui a pouco eu vou agir. Eu lembro de algo que aconteceu na minha família. Meu pai, com problemas de diabetes, ele teve uma crise muito forte e entrou em coma, foi levado para Brasília às pressas, e ele já estava há mais de 30 dias em coma no hospital de base. E tinha um pastor muito usado por Deus lá em Brasília, pastor da Igreja Batista Central de Brasília, pastor Vilarindo. E ele era muito amigo da família. E meu avô ligou para ele, pastor Vilarindo, vem orar pelo meu irmão, minhas tias, ou pelo meu filho, minhas tias ali, vem orar pelo meu irmão. E o pastor Vilarindo não foi. Passou uma semana, passou 2 semanas, ele não foi. Na terceira semana, eu não sei quanto tempo depois, o pastor Vilarindo foi até o hospital, entrou na UTI, colocou as mãos sobre o meu pai e orou. Quando ele orou, meu pai começou a suar
suou, e imediatamente ele levantou. Saiu do coma, ficou curado. E aí a família foi para cima do pastor e falou para ele: por que o senhor demorou tanto tempo? Por que o senhor não veio antes? E ele falou: porque Jesus só mandou vir agora. Jesus só mandou vir agora. Então tem o tempo de Deus, e eu não sei quando será o agir de Deus na minha vida. Eu não sei quando o milagre vai acontecer. Eu não sei, querido, como é o processo de Deus, mas há uma hora, há um tempo determinado por Deus para agir na sua vida. Você não pode desistir, você não pode sair do lugar que Deus falou com você, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Você precisa permanecer aguardando o agir de Deus. Você apresentou para a pessoa certa, Jesus está na tua vida, você crê que o milagre está vindo, então permaneça crendo. Já mais de 25 anos como pastor, eu já vi pessoas na igreja que eu já cheguei a duvidar. A pessoa está lá orando por algo, colocou algo diante de Deus, e eu falei: meu Deus, isso aí não vai acontecer não. Já cheguei a duvidar. A fé já tinha ido embora, eu olhava e falava, mas a pessoa estava lá orando, clamando e dizendo: Deus vai fazer. E eu olhava e não via possibilidade, mas ela continuava crendo. Daqui a pouco chega: pastor, o meu milagre chegou. Deus fez na minha vida. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: há um milagre de Deus vindo em sua direção. Há um milagre do Senhor, querido, para nós. Eu creio nisso. Ele continua agindo. Quarto, aprenda a discernir a voz de Jesus. Maria disse: faça tudo o que ele disser. Ali foi interessante, né? O Tomé que eles acharam ali para o filme, quando Jesus fala: eu preciso de 6, isso aqui são potes de água, né? Eu preciso de 6 cheias d'água. Ele não entendeu. Ele falou: mas não está faltando água no casamento, está faltando é vinho, eu não preciso de água tem muito. Aí a moça que estava atrás, que tinha ouvido Maria, traz as 6 vasilhas de água, enche de água, faça tudo o que ele disser. Aqui, irmãos, tem algumas lições importantes para nós. Nem sempre nós vamos entender a direção que o Senhor nos deu, e não é para ser entendida a direção que o Senhor nos deu, é para ser obedecida, porque a direção do Senhor talvez não faça sentido para você, seja contrário a tudo aquilo que você acredite e pense, mas se você tem a convicção, a certeza que Deus está falando com você, obedeça a Deus. E obediência não é concordância. Obedecer não é obedecer aquilo que eu acho que é certo, mas é obedecer à voz do Senhor. E aqui há algo muito importante: para que eu tenha esse nível de obediência, eu preciso discernir se verdadeiramente esta voz que eu estou ouvindo, essa direção que eu estou tendo, é direção de Deus, é voz de Deus. Por quê, apóstolo? Porque existem muitas vozes no mundo, e se você ouvir a voz errada, e você for na direção errada, você pode destruir a sua vida. Eu tive uma experiência como essa, aonde eu ouvi uma voz, e eu acreditava piamente que aquela era a voz de Deus, e eu quase destruí a minha vida por acreditar que aquela era a voz de Deus, e não era a voz de Deus, era a voz de Satanás. Mas eu não consegui discernir, porque talvez aquela voz era a voz que eu queria ouvir, era a voz que fazia sentido para mim, era a voz que coadunava com o meu coração.
Então Deus fala conosco. Você crê nisso, que Deus fala com você, que Deus se revela a você, que o Deus que você serve é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou, que Jesus está aqui. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é a ovelha de Jesus, Jesus vai falar com você. Mas às vezes a voz de Jesus não vai fazer sentido para você. A voz de Jesus, ela sempre será contrária à voz do mundo. Nós estamos acostumados com padrões do mundo, com valores mundanos, e as coisas que Jesus vai nos falar às vezes, meus irmãos, você precisa perder para ganhar, você precisa perdoar, e você, não, isso aí não é voz de Deus. Perdoar aquele fulano, perder mais uma vez, deixar passar isso, você vai, não é voz de Deus. Mas aprenda a discernir a voz do Senhor. Gaste tempo com Deus, invista tempo com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero entender a Tua voz. Senhor, eu preciso ser direcionado por Ti. Senhor, fala comigo, me mostra o Teu caminho. Nós vemos na Bíblia um jovem chamado Samuel, que ainda não tinha experiência com Deus, e Deus fala com ele: Samuel, Samuel, e ele não entende que era Deus falando. Ele vai procurar o sacerdote Eli. Segunda vez ele ouve a voz, mas ele não tinha intimidade, ele não sabia como Deus se manifestava. Gaste um tempo em jejum, em oração, em leitura da palavra, treinando o teu coração para ouvir a voz do Senhor. E quando Deus falar contigo, porque Deus falará, Deus vai te mostrar a direção, Deus vai te segurar pela mão e te mostrar o caminho. Aí você vai dizer: Senhor, pode falar, porque o teu servo ouve. Amém, meus irmãos? Então a primeira lição: convide Jesus para a sua vida, apresente o problema para a pessoa certa. Amém? Discirna a voz que você está ouvindo, aprenda a discernir a voz de Jesus. Quarto, qual é o quinto? Falei outro? É o quinto? Então vamos lá, já perdi a conta aqui. Então é o quinto. Repita comigo: não existe impossível para Jesus. Fala para o teu irmão agora: não existe impossível para Jesus. Transformar água em vinho, meus irmãos, é algo impossível, é algo contrário à natureza, não tem como ser feito. Antes de Jesus nós nunca ouvimos isso, depois de Jesus nós nunca ouvimos também. E quando nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que aquele que serve a Jesus, aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que anda com Jesus, não existem impossíveis. Impossível é uma palavra que não está no dicionário de Deus. E se essa palavra não está no dicionário de Deus, também não deve estar no meu dicionário e nem no seu dicionário também. Amém, meu irmão? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não importa o problema pelo qual você está passando, Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que a tua luta. Você pode vencer este problema crendo em Jesus. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus nós faremos proezas. Então eu preciso crer que o Deus do sobrenatural, que o Deus do impossível, que o Deus que faz milagre, que o Deus que abre o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus. E Ele intervirá na minha vida. Ele vai transformar o que precisa ser transformado. Ele vai curar o que precisa ser curado. Ele vai libertar o que precisa ser liberto, porque para Jesus não existe impossível. E se você crê, você verá a glória de Deus. Creia no Deus do impossível. Creia no Deus do impossível, porque Jesus faz o impossível. Quantos já viveram algo sobrenatural? Você já viveu algo sobrenatural? Deus já fez um milagre na sua vida. O que você viveu lá atrás, Deus fará novamente, e Deus fará maior na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda bem forte a Jesus.
Sexta lição: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando Jesus transforma água em vinho, que ele manda servir para o mestre, cerimônia de cerimônia, ele fala: todo mundo serve o melhor vinho primeiro, porque aí os convidados bebem, já estão um pouquinho alto, e não vai notar diferença nenhuma quando vier o vinho pior, ou o vinho de uma qualidade inferior. Mas vocês deixaram o melhor vinho por último. O melhor ainda está por vir. E quando nós pensamos que a nossa vida acabou, ou que os nossos sonhos acabaram, que não tem mais nada para Deus fazer na nossa vida, e você diz: a minha vida vai ser isso mesmo. Não adianta mais lutar, não adianta mais ter esperança, não adianta mais correr atrás. Aí Deus fala: o meu melhor ainda está por vir. Eu ainda não completei a obra que eu tenho contigo. Eu ainda não realizei os meus planos para você. Então, o tempo que nós estamos vivendo, este tempo de agora, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Continue com Jesus no seu casamento, continue com Jesus na sua vida, continue crendo nele, permaneça, não importa o que você está passando agora, porque esse tempo vai passar. Continue crendo na palavra e na promessa que o Senhor fez, porque o melhor vinho, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Deus ainda tem algo que não subiu ao teu coração, que os teus olhos não viram, que você não pensou. O Deus do infinitamente mais ainda tem algo para fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua história. Você precisa apenas continuar crendo e dizendo para Ele: Senhor, eu creio que o melhor ainda está por vir. Quantos creem que o melhor ainda está por vir? Que o bom vinho ainda vai chegar na tua vida. O vinho que simboliza a alegria será derramado do Senhor para você. Amém? E a última coisa, irmãos: todo milagre tem um propósito. Repita comigo: todo milagre tem um propósito. O texto nos diz que depois daquele milagre, os discípulos de Jesus passaram a crer nele. Eles olharam e falaram: olha, esse aí não é só um rabino que ensina, ele não só tem palavra, mas há manifestação de poder, há algo diferente nesse Jesus. O primeiro propósito do milagre foi elevar a fé, o nível de fé daqueles homens. E Deus, Ele permite que nós passemos por milagres, passemos por lutas, vivenciamos milagres, para que o nosso nível de fé seja elevado. Primeiro propósito do milagre é elevar a tua fé, te levar para um nível maior de fé. Quando você vê Deus fazendo algo que só Deus pode fazer, ou você vivenciando algo que só Deus pode fazer na sua vida, aí você vai dizer: é Deus. É Deus. E eu já vivenciei diversos milagres. Como eu disse, vi na vida do meu pai, diversas vezes Deus agindo. Na minha vida, diversas vezes Deus agindo. E aí, a minha fé está firmada num Deus de milagre. Não somente pelos milagres, mas pela palavra. Mas eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Então, quando você vivencia um milagre, coloque a sua fé no Deus dos milagres. E segundo propósito dos milagres, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Homem nenhum pode fazer nada por você. Homem nenhum pode mudar a tua vida, a tua história. Igreja não pode fazer. Só Jesus pode fazer. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então você vivenciou um milagre, Deus fez algo na sua vida, o que você vai fazer? Glorificar o nome de Jesus. E quando você compartilha aquilo que você viveu com outras pessoas, você está glorificando o nome de Jesus. Amém? Nós estamos servindo a um Deus de milagres. Deus de milagres. Nessas próximas semanas, você vivenciará um milagre do Senhor na sua vida.
na sua casa, no seu casamento. Algo sobrenatural de Deus está para acontecer contigo. É um novo tempo, é um novo ciclo. Honre o nome do Senhor Jesus. Convide Ele, não se afaste dEle. Ouça a voz dEle. Apresente para Ele aquilo que você precisa. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Quantos entenderam a palavra? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. E antes de orar, eu quero que você discirna qual é a situação que você está vivendo e qual é a transformação que você precisa. Algo que você diz: Senhor, chega, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais. O problema naquela casa era a falta de vinho. Maria discerniu isso. Maria detectou o problema. Qual é o problema na sua vida? Qual é o problema na sua casa? Você vai dizer para Deus hoje: Senhor, o problema é esse, e eu quero apresentar a Ti. E enquanto o Senhor não fizer o milagre, eu não desisto. Enquanto o Senhor não fizer o milagre, eu não volto atrás. Deus pode fazer esse milagre hoje, pode fazer amanhã, depois da manhã. Eu não sei quando virá, mas eu sei que o milagre do Senhor virá. Amém? Você que quer participar deste momento, quer colocar diante de Deus esta causa, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Veja na tua vida, na tua casa, aquilo que precisa ser mudado. Qual é o problema? Qual é a luta que você diz hoje: chega, Senhor, muda essa situação, faz este milagre, abre esta porta. Eu gostaria que você fosse bem específico com Deus essa noite, bem específico com Ele. Diga para Ele: Senhor, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver isso, não pode mais faltar isso. Não há impossíveis para Jesus. Não há impossíveis para Jesus. Senhor, nós clamamos no Teu nome, cremos no Teu poder, cremos no sobrenatural, cremos no Jesus que realiza e opera milagres, que transforma toda e qualquer situação e circunstância em nossas vidas. Meu Pai, eu pedi para a Tua igreja apresentar diante de Ti aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, um milagre, meu Deus, que eles esperam de Ti. E eu oro, meu Pai, para que Tu hajas no sobrenatural. Assim, meu Deus, como Tu agistes em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, meu Deus, esta noite, entra nesta casa, entra neste casamento, entra nesta família, entra nesta empresa, entra neste quarto, meu Pai, de hospital, entra, meu Deus, nesse diagnóstico, meu Deus, entra, Senhor, nesta obra, meu Pai, e transforma, e faz um milagre, Senhor, aquilo que Satanás
está agindo, toda reivindicação do mal, meu Deus, seja quebrada, seja anulada, em o nome de Jesus. A maldição esta noite, meu Pai, seja cancelada. Libera, meu Deus, uma palavra do céu, Senhor. Libera uma direção divina, meu Deus, ao coração deste homem, ao coração desta mulher. Segura, meu Pai, na mão do seu filho, segura pela mão direita, Senhor, e mostra o caminho. Fala de maneira clara, fala de maneira indubitável, Senhor, para que o teu filho saiba o caminho por onde ir. Eu libero sobre a tua vida um milagre do Senhor esta noite. Eu libero sobre a tua casa o milagre do Senhor esta noite. Receba o teu milagre, receba o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo a maldição sobre tua vida e sobre a tua casa, e eu libero um milagre sobre ti esta noite. Receba o toque do Senhor Jesus, receba o milagre do Senhor Jesus. Aleluias, amém. Diga: eu creio no Deus de milagre. Amém? Você pode voltar para o seu lugar.